dificuldade que a gente tem, sejamos criadores ou produtores, ou políticos, ou pessoas envolvidas, como, por exemplo, é o caso do Instituto Milênio, que eu tenho a grata satisfação de ter uma ligação forte, e eu espero que seja cada vez mais forte, porque é preciso criar instituições desse tipo, para que a gente tenha um fórum liberal, e que a gente possa usar a palavra liberalismo, sem associá-la a um xingamento, ou alguma coisa que seja vergonhosa, como definição política, porque foi assim que eu aprendi. Então, tem duas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muita coisa que o Fernando falou, eu vivi. Eu trabalhei no Museu Nacional durante grande parte da minha vida. Até hoje, quando eu penso nesse Museu Nacional, eu sinto cheiro de mofo, né, os esqueletos, as caveiras e a falta absoluta, essa dependência absoluta do Estado e essa Estado-mania, Estado-filia, Estado-patia, que, na realidade, caracteriza toda a ideologia latino-americana, não é só do Brasil. Em outros países da América Latina é maior ainda. No caso do México, por exemplo, o Fundo de Cultura Econômica, eu tenho um livro publicado lá. Para publicar esse livro demorou 30 anos. Jorge Amado escreveu, Carnaval Malandros e Heróis, finalmente foi publicado depois de 30 anos. Tem uma versão do Fundo de Cultura. O Fundo de Cultura é um prédio lá na cidade do México. Cidade do México é um prédio que é uma coisa fantástica. O gabinete de qualquer diretor é um negócio absolutamente impressionante. E essa é uma sociedade modelar em termos desses impasses das sociedades inventadas por Portugal e por Espanha, que provavelmente são os dois países que mais se reproduziram no mundo, em termos de outros estados nacionais, de outros produzirem esses, digamos, filhos bastardos, né? Porque alguns viraram republicanos, mas no nosso caso, não, né? Os Braganças nos desbragaçaram devidamente bem, né? Porque nós somos realmente filhos de Portugal legítimos, né? Porque o rei veio para cá, o cara se tornou rei aqui, deixou um filho, né? E deixou um neto. Então, nós temos realmente uma tradição de patrimonialismo absolutamente fantástica. E algumas coisas que foram apontadas aqui têm a ver com questões assim, fundamentais. Eu sou antropólogo, então, para mim, né, eu concordo com a premissa básica do Moacir, né, que o homem produz cultura. Sim, mas tem uma contrapartida que é importante ser mencionada, né, porque é o que está em jogo, eventualmente, nessa discussão. Sim, mas a cultura produz também o homem. É o velho problema que o Marx estudou como fetichismo. E que Weber, todos os grandes sociólogos, o Durkheim, Weber, tocaram no assunto. Nós inventamos as leis e depois as leis começam a nos inventar. A gente cria a Constituição, cria as regras, a gente tem que seguir as regras. E aí passamos a ser produzidos pelas regras que nós criamos. Agora, quando nós temos uma sociedade como a nossa, em que você tem um Estado, você tem coisas que não foram discutidas, que obviamente acho que foi um dos pontos que o Fernando colocou, e ele tem a experiência administrativa, a experiência prática, que é importante com isso. Vocês têm experiência prática de produzir. Eu produzi livros, eu escrevi livros, eu fiquei dependente de editores. Mas os meus livros são livros, a maioria dos meus livros, só agora que eu estou saindo do mundo acadêmico, né? Graças a Deus, para bem ou para mal. Mas eu sempre escrevi livros acadêmicos, eram livros que eram quase que livros publicados que dos Estados Unidos seriam publicados pelas editoras universitárias, né? que tem um mercado garantido, porque cada biblioteca americana compra um livro, um exemplar, ou dois, ou três, né? Se tem 3 bibliotecas, e a editora que produziu o livro vende, pelo menos uma edição é vendida, ela se paga, porque são 4.000 livros, no máximo 5.000 livros que são editados, e esses livros são comprados e são consumidos dentro do próprio mercado universitário. Eventualmente, você tem autores que ultrapassam isso, né? Caso, por exemplo, de alguns antropólogos conhecidos, como o Marshall Salles, Clifford Geertz, que todo mundo lê, etc. Margaret Mead, né, que ultrapassou isso. Ruth Benedict, que ultrapassou. Mas são raros os livros que ultrapassam. Então, eles têm um sistema que tem uma homeostase que fica equilibrada. Mas as universidades, às vezes, quando são estatais, elas funcionam à base do mercado, né? E se o livro não vendeu nada, a edição acabou. Agora, você recebe os direitos autorais direitinho. Então, a minha experiência nessa parte é pequena. Agora, a vivência, né, grande parte da minha vida, dentro das federais, é uma vivência que reproduz, assim,
de maneira dramática aquilo que foi dito aqui. Por exemplo, teve um momento na história do Museu Nacional que foi muito interessante, porque não é só o sujeito, que o produtor cultural fica amarrado, não. Ele quer ser amarrado pelo Estado. O problema maior é esse. Ele quer ser funcionário público e, ao mesmo tempo, ele quer ser produtor cultural. Bom, o melhor caso... tem um livro do Sérgio Miceli, que é muito interessante, deve ser lido para essa discussão, não é, que é o caso... E um caso clássico, né, que é o caso do Carlos Drummond de Andrade, que é um caso um dos poetas mais criativos, né, do mundo, da literatura universal, pouco lido, porque a gente escreve em português e a gente não divulga, né? Mas é um gênio de um poeta que foi um chefe de gabinete de um governo reacionário, né? Era chefe de um gabinete, ministro da Cultura. Então, o negócio de você ser chefe de gabinete, por que resolve? Como ser do Itamaraty. Como é que o Guimarães Rosa conseguiu escrever aquela obra monumental? Cada página demora 3 dias para escrever, porque tem que consultar 40 dicionários, etc., comparar, inventar palavras. Claro, ele era cônsul, você trabalhar numa embaixada brasileira. Quem conheceu ou ficou amigo de alguém fora do Brasil, como eu fiquei, por exemplo, do embaixador, o cara tem cargo em Chicago, eu tenho cargo de embaixador, eu cônsul em Chicago, entende, né? Porque o sujeito tem que inventar coisas para preencher as horas do dia. Porque ele trabalha e são especialistas em vinho, né? Eu sei, tem uns que viram especialistas em vinho, outros compram quadros, outros compram móveis. Quando eles vêm para o Brasil, que tem tudo pago, trazem móveis da China e tal, móveis laqueados, não sei o quê. Você se especializa em culinária. São camaradas maravilhosos, você sai com eles para jantar, em qualquer cidade do mundo, sabem tudo. Porque tem um tempo disponível. O que o Melchior fez? O Melchior usou o tempo dele disponível, não para beber vinho, para fazer. Primeiro, estudou Frankfurt. Ninguém conhecia melhor, né, a escola de Frankfurt, do ponto de vista erudito, do que o Melchior. Ele não trabalhou com as ideias, mas ele conhecia as ideias. Depois, passou o tempo da escola de Frankfurt, né? Adorno, eu acho o Adorno chato, mas enfim, passou o tempo do Adorno, e de ser Benjamin, aquela turma toda, aí acabou aquilo, ele foi estudar com Levi-Strauss, que era o momento estruturalismo. Escreveu aquele famoso artigo dele, que é um artigo de uma agressividade brutal, chamado Os Filhos da PUC, que ele criticava os estruturalistas da PUC, eram, na época, Afonso Román de Santana e o Luiz Costa Lima. Aquele artigo famoso escrito no Jornal do Brasil, para mostrar para os caras quem sabia estruturalismo era ele, porque ele estava estudando com o Papa, ele estava lá diante do Papa, que era o Levi-Strauss. Ele escreveu um livro, aliás, muito bom, sobre a estética de Levi-Strauss, que é um vocabulário das ideias de Levi-Strauss sobre estética, até o ponto que Levi-Strauss morreu, mas Melchior morreu antes do Levi-Strauss, o Levi-Strauss morreu com 101 anos, né? Então, eu vivi isso no museu. Teve um momento da história do museu em que havia um interesse com o Aloysio Magalhães, da gente ser transferido do Ministério da Educação para o Ministério da Cultura e ter uma relação mais livre com o Ministério da Cultura. Os professores do museu, os meus colegas, na reunião que houve com a presença do Aloysio e do diretor do museu e do reitor da universidade, os meus colegas estavam indignados, consideraram essa possibilidade um golpe fascista de direita. Ou seja, para nós, a liberdade é ofensiva. Aquilo que Jean-Paul Sartre dizia, que nós somos condenados à liberdade, no Brasil é levado ao pé da letra. Somos condenados mesmo. Porque se nós formos livres, significa que aqueles R$3.000 que a gente vai receber, desafinando no dó, ou no mi, ou no ré, na orquestra sinfônica, que é a orquestra oficial, entendeu? A gente não vai poder fazer mais. A gente pode perder o cargo de violinista. A gente perde o cargo que é o problema da Universidade Federal. Por que eu fui embora para Notre Dame? Eu fui embora para Notre Dame porque eu não herdei. Tudo que eu tenho foi eu que fiz. Chegou um ponto que eu cansei de viver no vermelho. Eu fiquei cansado de viver no vermelho. Todo mês eu não tinha dinheiro. Notre Dame me ofereceu uma cátedra. Eu fui para Notre Dame. Se falar para mim, poderia e teria, evidentemente, há uma outra dimensão, são muitas dimensões na vida, né? Nada é um fato redutível a uma coisa só, uma motivação só. Não foi só salário nem bem-estar, mas eu falei, finalmente eu vou poder comprar todos os livros que eu quero, né? Eu vou poder comprar tudo que eu preciso para fazer, para estudar, e realmente eu continuei criando, continuei escrevendo meus livros. São as mesmas histórias, as mesmas, até pode ler, o último livro é igualzinho ao primeiro. É a mesma história, aplicado em campos diferentes. As crônicas também são as mesmas coisas, não tem importância.
Mas eu estou fazendo o que eu quero, mas para fazer isso, eu tive que sair do Museu Nacional. Por que eu tinha que sair do Museu Nacional? Porque na universidade brasileira, o regime não é um regime direcionado para aquilo que Moacir chamou da criatividade. Não é para o sujeito criativo, não é para o professor que inventa alguma coisa, não é para o pesquisador que descobre alguma coisa que é o equivalente ao criar no mundo da arte. No mundo da ciência, eu descobri, é inovar, é acrescentar alguma coisa àquilo que foi dito pelos outros, ou corrigir alguma teoria, ou demonstrar alguma coisa que não foi demonstrada antes. Isso não tem sentido. Todo mundo... Existe um tabu sagrado na universidade brasileira, que é o tabu do funcionalismo público, que é o funcionalismo das universidades federais, que é o tabu do salário. Tem uma coisa chamada isonomia salarial. Você pode escrever 40 livros, você pode ser... Aliás, se você receber o prêmio Nobel, no dia seguinte você vai ser fuzilado. Porque o ressentimento dos seus colegas em relação a você vai ser de tal ordem que você vai ser fuzilado. Esse negócio de ter crônica em jornal é um desastre. Eu não aconselho ninguém que seja professor universitário a escrever em jornal, porque é outro desastre, entendeu? Porque é uma coisa... Eu agora estou numa universidade privada, que é a PUC, tranquilo. É privada, então tem uma certa accountability, porque agora é tudo em inglês, né? Tem uma certa accountability, lá tem uma certa accountability, mas é uma universidade pequena, ela é uma universidade de elite, mas o regime da PUC em geral, em termos de salários, é o regime das federais. Você muda de uma universidade para outra, eu tenho que negociar com a PUC e falar, escuta, eu estou com 74 anos, eu vou continuar dando dois cursos? Até quando? Até os 80 anos de idade? Se eu chegar lá? Ou eu posso dar um curso só e poder dedicar o resto do tempo para contar essas coisas que eu quero contar? Por exemplo, ser um funcionário público no Museu Nacional, onde estava tudo atrelado, onde para você poder sair do... Isso é o que vocês estão falando? Isso é uma coisa linda, a orquestra sinfônica, imagina, não é? Você fazer uma ópera, o cara parar no meio... Pô, o negócio do Deputado Federal é o seguinte, convidado para reuniões, cara, importantíssimas. Primeiro antropólogo brasileiro, convidado para reuniões da Associação Britânica de Antropologia Social, que era o troço mais fechado que existe, uma reunião sobre parentesco. O diretor do museu vetou a minha ida. Sabe por quê? Porque o prazo para você pedir uma licença, para você sair do país, é o ministro da Educação que tem que dar, e ninguém da universidade até hoje reclamou sobre isso. Você viajar para o exterior, você tem que ter uma licença, tinha que ter uma licença do ministro da Educação, não era o reitor que dava. Então, tinha um processo. Chegava no departamento, os professores, tinha uma professora lá que uma vez disse isso numa reunião na minha cara. O da Mata viaja demais. E teve um rapaz da Fulbright que falou a mesma coisa para mim, porque eu pedi um dinheiro para pagar uma passada da Fulbright. O senhor está viajando muito. Assim, estou viajando muito porque eu sou bom, pô. Estou viajando muito porque a minha obra está sendo lida e eu estou sendo discutido. Porque eu estava escrevendo sobre carnaval como ritual, foi a primeira pessoa que atacou na teoria antropológica uma questão de um ritual orgiástico, que é o carnaval brasileiro, que tem problemas teóricos que são fundamentais, que ninguém viu, até hoje ninguém viu, porque toda a teoria sociológica é baseada em princípios calvinistas, né? E naquele catolicismo racional francês, que gerou Pascal, etc., aqueles dilemas dos racionalistas franceses, mas que, no fundo, acreditam em alguma coisa que é transcendental, e o carnaval desmente esse negócio todo, porque o carnaval é uma festa criada para quê? Quer dizer, fui convidado para... A obra estava sendo lida, eu estava viajando demais, então a Fulbright não podia dar muita passagem para mim, porque ficava chato, sabe por quê? Porque você tem de compensar. A mesma coisa aconteceu na Fundação Ford. Por quê? A Fundação Ford é americana, com toda a ideologia americana, mas ela veio para o Brasil. O que aconteceu no Brasil? A cultura brasileira redefiniu a Fundação Ford. Então a Fundação Ford se sentiu na obrigação de fazer exatamente como o governo federal faz. Tem que dar dinheiro para alguns programas do Nordeste, porque nós estamos ajudando muito o Rio de Janeiro. Só temos programas no IUPERJ e no Museu Nacional. Então vamos ajudar os programas de sociologia do Nordeste, que tem uma elite nordestina e tal. Todos os programas do Nordeste acabaram. Não funcionaram, não produziram nada. Mas a Fundação Ford funcionou exatamente como funciona o ministro, que é a desculpa que ele dá. Nós temos que dividir. O que está acontecendo com o pré-sal? É a mesma coisa.